Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso segundo estudo da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, nesse trimestre com o tema Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. Nossa lição tem como assunto Evangelho, Graça e Circuncisão. O texto áudio está em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. A leitura bíblica com todos está em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 21. A verdade prática nos diz que uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. Nossa leitura em classe começa aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. E depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nas suas redes sociais. E aí você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Se quiser abençoar o nosso ministério, pode usar a chave Pix que está na descrição desse vídeo ou o QR Code que aparece nesse vídeo. A introdução do comentário nos fala que Paulo defende seu apostolado em um acalorado embate com os judaizantes. Recebe o reconhecimento dos apóstolos quanto à sua missão entre os gentios, entre os não-judeus. Os judaizantes tentaram disseminar a ideia de que o evangelho pregado por Paulo era distinto, era diferente daquele proclamado pelos apóstolos de Jerusalém, em uma clara tentativa de semear discórdia no círculo apostólico. No entanto, Paulo demonstra que o evangelho que ele anuncia provém de Deus. Posteriormente à carta, o Concílio de Jerusalém ratificou que os gentios não estavam sujeitos à lei mosaica, incluindo a circuncisão, como condição para a salvação. O primeiro tópico nos fala da defesa do evangelho em Jerusalém. Tendo em vista os ataques por parte dos judaizantes, ou seja, aqueles que se convertiam ao evangelho, convertiam a Jesus, mas insistiam que a lei mosaica, a lei de Moisés, tinha que continuar a ser guardada, Paulo vai a Jerusalém para um encontro com a liderança apostólica. Afinal, esse assunto era de muito interesse de todos. Afinal de contas, aquele grupo que estava nascendo, que estava começando em nome de Jesus, tinha que seguir as leis de Moisés, a lei de Deus, a lei mosaica, ou tinha que seguir alguma outra regra? Primeiro item, viagem revelada a Jerusalém. Deus direcionou que Paulo fosse a Jerusalém a fim de que encontrasse com a liderança apostólica da igreja. A finalidade era fazer uma exposição a respeito de seu trabalho entre aqueles que não faziam parte da comunidade judaica, ou seja, os gentios. Paulo não foi convocado para ir a Jerusalém e tampouco foi pedir permissão para continuar anunciando o evangelho. Ele queria esclarecer o trabalho que fazia e assim livrar-se da perseguição dos judaizantes. O apóstolo é um exemplo de como ser dirigido pelo Espírito Santo e buscar apoio nos momentos difíceis da caminhada. Os companheiros que seguem Paulo nessa visita são Barnabé, um judeu ligado ao ministério gentílico, e Tito, um convertido gentil à fé cristã, ou seja, uma pessoa que não tinha nascido no meio judaico, um pagão de alguma outra etnia e que havia se convertido a Jesus. Veja então que nós temos um judeu e um não-judeu, ambos convertidos a Jesus, como companheiros auxiliares do apóstolo Paulo. A presença de ambos foi muito significante na defesa do apóstolo. Segundo item, os falsos irmãos. Paulo denuncia diante da liderança apostólica o que ele chamou de falsos irmãos. Quem eram essas pessoas? Eram judaizantes. Eram pessoas que se diziam cristãos, seguidores de Jesus, mas demonstravam viver uma fé fingida. Se diziam convertidas a Cristo, mas estavam envolvidos até a alma nos ritos judaicos. A intenção deles era convencer os gentios convertidos a Cristo a aderir às práticas judaicas como condição para a salvação. Que prática judaica seria essa? Vários mandamentos e regras que havia na lei mosaica e que o seguidor do judaísmo deveria obedecer rigorosamente. Por exemplo, guardar o sábado, por exemplo, não comer carne de porco, participar das grandes festas anuais em Jerusalém e muitos outros mandamentos e regras. Os judaizantes não acreditavam na salvação como um dom divino, sendo possível apenas pela fé. Por isso, o apóstolo Paulo os considerou pseudo-cristãos ou falsos irmãos. O terceiro item, o evangelho é superior aos homens. Depois de bater forte nos legalistas, ou seja, essas pessoas que diziam que era preciso guardar a lei de Moisés, mesmo sendo cristão, Paulo comenta a respeito de Pedro, Tiago, João e companhia, ou seja, os demais apóstolos. Tudo nos leva a crer que existia uma certa veneração em relação a esses líderes. Embora reconhecesse a importância desses líderes, o apóstolo não os considerou superiores a ele quanto à compreensão do evangelho. Ele os respeitava e até se considerava menor do que eles.
mas só se subordinaria aos apóstolos originários enquanto esses estivessem a viver o genuíno evangelho do reino. Paulo rechaça veementemente o culto à personalidade, muito comum hoje em dia, infelizmente. Tenhamos respeito por todas as lideranças evangélicas, religiosas, homens e mulheres, não importa sua posição, não importa seu cargo, sua idade. Porém, saibamos também colocar o nosso ministério, o nosso trabalho como essencial, como nivelado a todos os demais. Segundo tópico, único evangelho para judeus e gentios. Após os argumentos de Paulo, a liderança aprova seu apostolado entre os gentios. Primeiro item, o evangelho da incircuncisão. É importante salientar que não havia dois evangelhos diferentes, um para os praticantes da circuncisão, judeus, e outro para os chamados incircuncisos, gentios. Contudo, fica claro que os apóstolos de Jerusalém aprovaram o trabalho missionário de Paulo inteiramente voltado para os povos não pertencentes à comunidade judaica. Era realmente um novo campo missionário, era um novo desafio. Até então, o evangelho havia sido pregado muito mais entre os judeus. Agora, era o momento de se voltar para outros povos, outras culturas. O desafio, sem dúvida, aumentou. De posse da ratificação do seu apostolado entre os gentios, Paulo avança contra os legalistas que insistiam em impor a circuncisão aos gentios convertidos. Lembre que até então ainda não havia acontecido o Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. Portanto, havia um grande questionamento sobre esse ponto. Aqui cabe uma retomada ao versículo 3, onde Paulo se refere ao fato de que nem Tito, ou seja, um dos seus auxiliares, nem ele, sendo grego, foi constrangido ou obrigado a circuncidar-se. Paulo levou Tito para o encontro propositalmente. Os defensores da circuncisão para os gentios foram vencidos, e Tito foi fundamental para essa vitória paulina. Segundo item, o evangelho da circuncisão. É importante salientar que a circuncisão era um importante ato. Integrava o pacto de Deus com a nação judaica a partir de Abraão, como lemos em Gênesis 17, 9 a 14. Paulo, Pedro, os fariseus, todos os judeus eram circuncidados. Todos os não-judeus que se convertiam ao judaísmo também eram circuncidados. A pergunta agora é: os que se convertem a Jesus precisam também ser circuncidados? Para os judaizantes e legalistas, a resposta era claro que sim. Portanto, é esse tipo de mentalidade que Paulo enfrentou naquele momento, para provar que não era necessário que os não-judeus, que os gentios, se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés. Com o sacrifício do Calvário, inaugura-se uma nova aliança, onde Cristo se torna o cumprimento de toda a lei. Na verdade, quando Jesus traz esta nova aliança, ele traz uma nova lei. Nesta nova lei, muita coisa que havia na antiga aliança não precisa mais. Não precisa mais de circuncisão, não precisa mais de sacrifícios de animais, não precisa mais de guardar dias, não precisa mais celebrar as festas judaicas. Isso não está mais na lei do cristão. Paulo não era contra a circuncisão em si, mas sim que esta fosse imposta como condicionante para a salvação. Esse era o grande ponto, era a grande polêmica. É como se Paulo dissesse: olha, vocês podem até se circuncidar, mas isso não vai acrescentar em nada na salvação de vocês. Portanto, o evangelho da circuncisão nada mais era do que o evangelho da salvação em Cristo entre os judeus representados em Pedro. Então, deixa bem claro o que é que significa estes termos: evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. Terceiro item, o ministério de Paulo é aprovado. A expressão "a graça que me foi dada" reflete a imensidão do favor divino que foi conferido a Paulo para que ele pudesse cumprir a sua missão, em conformidade com o trecho de 1 Coríntios 15, 10. Naquele encontro, os apóstolos de Jerusalém viram em Paulo pelo menos duas coisas. Primeiro, reconheceram que o outrora perseguidor agora era uma nova criatura em Cristo. O episódio do caminho de Damasco foi um divisor de águas na trajetória de Paulo.
De fato, ali houve um encontro pessoal entre um judeu legalista e a encarnação da graça salvadora. Entendemos que essa experiência de salvação é sempre o fundamento do nosso trabalho como obreiros do Senhor. Antes de nos tornarmos propagandistas das verdades do Evangelho, essas verdades devem fazer parte de nosso viver. Outra coisa que foi reconhecida pelos apóstolos em Jerusalém era que o chamamento de Paulo para a obra missionária entre os gentios era algo incontestável. A liderança da igreja está unida pelo Evangelho, mas tem que reconhecer que existem vários ministérios plurais. Não existe só um tipo de ministério, existem muitos. Quando estamos falando ministérios, não estamos falando de instituições em si, mas estamos falando de ministérios, diferentes tipos de tarefas e serviços para os crentes, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O final do encontro nos oferece uma mensagem maravilhosa. O ministério de Paulo entre os gentios é reconhecido, e a circuncisão não é exigida dos gentios convertidos a Cristo, e dessa forma todos dão as mãos. Então o que era para ser uma grande polêmica acabou tudo em paz e harmonia. Dessa forma, é inequívoco que a Igreja de Cristo é formada por pessoas de todos os povos, tribos e nações. Terceiro tópico: Paulo resiste a Pedro. Agora o embate é entre Paulo e Pedro. Eles estavam reunidos em Antioquia. Pedro participava normalmente das refeições junto com os cristãos gentios. Com a chegada de um grupo de judeus, Pedro recua, deixa de fazê-lo, levando Paulo a reprovar sua atitude. Alguém poderia dizer, mas será que Pedro não estava agindo corretamente? Afinal, para os judeus, era algo escandaloso você sentar à mesa com um não-judeu para se alimentar. Era considerado uma espécie de compartilhamento de pecados. Será então que Pedro não estava correto? Afinal, talvez a intenção dele fosse não escandalizar. Mas nada disso foi aceito por Paulo. O mau exemplo de Pedro. Paulo tinha a convicção de que a verdade fundamental do Evangelho era a justificação pela fé. Por isso ele não aceitou em defendê-la a qualquer preço, ainda que isso implicasse num confronto com um dos maiores líderes da igreja, Pedro. Talvez essa não seja uma atitude, como se diria hoje, politicamente correta. Paulo afirma que Pedro cometeu um equívoco lamentável, por essa razão enfrentou cara a cara em público. Alguém poderia dizer, mas afinal qual foi o problema? O problema, em resumo, é que o apóstolo Pedro estava discriminando os gentios. Ao não se sentar à mesa para comer junto com eles, é como se ele estivesse perpetuando aquela separação entre judeus e não-judeus que já vinha de longa data. Portanto, o que Paulo estava dizendo para ele, em outras linhas, é: nós temos que parar com isso. Nós temos que quebrar esse paradigma. Nós somos um só corpo. Não importa se sejamos judeus ou gentios, nós somos todos de Cristo. Na época de Paulo, o trabalho missionário da igreja estava centralizado em Jerusalém, onde Cristo morreu e ressuscitou, e também na cidade de Antioquia da Síria, onde nasceu uma grande igreja gentílica, que foi base para várias ações missionárias fora da comunidade judaica. Em Antioquia, é o primeiro lugar onde foram chamados de cristãos. Em Jerusalém estava o cristianismo judaico, em Antioquia, o cristianismo gentílico, mas um só era o evangelho. Portanto, o grande desafio desses homens, desses apóstolos naquele momento era como não deixar que a igreja se dividisse, como manter a unidade da igreja. Pedro visitou a comunidade cristã de Antioquia, como já dito, uma comunidade de gentios convertidos a Cristo. Ele sabia que no Evangelho de Cristo não cabe a acepção de pessoas, não teria por que ele sentar-se para comer com os cristãos gentios, algo que os judeus, os seguidores do judaísmo, não faziam. O judeu ele não sentava à mesa para comer com um gentil, isso era considerado um tipo de contaminação ritual. Pedro já havia recebido por parte do próprio Deus uma instrução a esse respeito, que lemos em Atos 10, a visão do lençol cheio de animais limpos e imundos, ou seja, animais que podiam se alimentar e outros que o judeu não podia, e a ordenança de Deus, mata e come,
Não chame de profano ao que Deus purificou. Com essa visão, Deus estava querendo dizer que ele não fazia acepção de pessoas e, portanto, os seus seguidores também não deveriam fazer. A partir daí, Pedro entendeu que aquela orientação de Deus não se tratava de comida, mas de pessoas. Em Antioquia, Pedro se assenta à mesa com os irmãos gentios em dias do calendário judaico. O objetivo maior da carta aos Gálatas é ajudar os cristãos daquela comunidade a permanecerem no Evangelho de Cristo anunciado a eles pelo apóstolo, ou seja, que o pecador é aceito, perdoado, recebido por Deus e justificado de seus pecados, mediante a fé no sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Eles precisavam entender que o martírio de Cristo foi completo e decisivo. Terceiro item. Esse texto que lemos aqui em Gálatas 2:20, uma das mais belas passagens escrita pelo apóstolo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto nos ensina que a morte para a lei equivale à crucificação com Cristo e que é a participação na sua morte e na sua vida. A morte para a lei se dá por causa da nossa identificação com a morte de Cristo. Paulo e todos nós cristãos fomos crucificados com Cristo, a fim de morrer para o pecado, para a lei e para o presente século mau. Embora vivamos num corpo físico, que é o que o apóstolo chama de esta vida que vivo na carne, Cristo também vive em nós espiritualmente. Nesse processo, o crente vai sendo transformado pelo Espírito de Deus na natureza ética e moral de Cristo, cuja vida vai se expressando por intermédio dele. Concluímos com nossa aplicação pessoal. A salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, deve produzir em todos os cristãos o pleno conhecimento da eficácia e suficiência do ministério de Cristo. Aqui está, portanto, o resumo da nossa segunda lição deste trimestre na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Evangelho, Graça e Circuncisão. Na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Abençoe nosso ministério com o Pix, que está na descrição do vídeo, com a chave Pix, ou com o QR Code que aparece neste vídeo. Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.